In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. Yes, sir. He just says it, and it's going to be. For when He says anything, it's got to be. It's just going to be. He lets it take its time. Ele simplesmente diz e acontecerá. Porque quando ele diz alguma coisa tende a acontecer, simplesmente vai acontecer. Ele deixa que aconteça em seu devido tempo. He let the Hebrew children, them famous characters of the Scripture that was standing on God's Word to be true, they said, our God is able to deliver us from this fiery furnace. Ele deixa os filhos hebreus, aqueles famosos personagens da Escritura, que estavam defendendo que a palavra de Deus era verdadeira. Eles disseram, nosso Deus é que nos pode livrar deste forno de fogo ardente. Nevertheless, we won't bow to the image because it's against the Word, see? Although if He slays us, He'll raise us up again, you see? Contudo, veja, não nos prostraremos perante a imagem, porque isto é contra a palavra. Veja, todavia, se Ele nos matar, Ele nos ressuscitará. Veja. See, and He let them walk right up to the edge of this great furnace and drop into it. Before it seemed like He even paid any attention, like He wasn't even watching, but He's always watching, though. He's always watching for this. Veja, e ele permitiu que caminhassem até a beira desse grande forno e caíssem nele, antes que parecesse até mesmo ter prestado alguma atenção, como se nem mesmo os estivesse observando. No entanto, Ele está sempre observando. Ele está sempre velando por isto. Now, God said, let there be light, and 6,000 years it took this Eden to come into existence. We're taught in the Scripture. Agora Deus disse, haja luz. E levou 6.000 anos para este Éden vir à existência, e somos ensinados na Escritura. For one day upon the earth is 1,000 years with God. Well, 1,000 years upon the earth is one day with God.
Porque um dia sobre a terra é como 1000 anos com Deus. 1000 anos sobre a terra são um dia com Deus. So it took 6,000 years to make this earth and to bring it into an Eden, but you see, it was God, the great master of all intelligence. And he had in his mind what he wanted to do. Assim levou 6.000 anos para fazer esta terra e para trazê-la a um Éden. Porém, veja, foi Deus, o grande mestre de toda a inteligência, e ele tinha em sua mente o que queria fazer. Just like when the man that built this trailer, when your brethren here that designed this park, how you'd make it was in your mind, you kept working that vision out. Do mesmo modo como quando o homem que construiu este trailer, quando vocês, irmãos, aqui que projetaram este parque, como iriam fazê-lo, estava na mente de vocês, vocês continuaram trabalhando até concretizar aquela visão. That's the way God did about the world. He worked is in his mind. Foi assim que Deus fez a respeito do mundo. Ele trabalhou, estava em sua mente. And if you notice, it come like by evolution, like he was learning more all the time, making something greater and greater. E se você notar, veio por evolução, como se ele estivesse aprendendo mais o tempo todo, fazendo algo maior e maior. But see, he was above it all and just let it evolute up to that, you see. Porém, veja, ele estava acima de tudo isto e apenas deixou que evoluísse até isso. Veja. Everything he began to bring upon the earth from botany life and fish and so forth, that come on into birds and animals. Tudo que ele começou a trazer sobre a terra, desde a vida botânica e peixe e assim por diante, progrediu até os pássaros e os animais. And then something in his own image, a man, and stopped there. See? Because it was up to his perfection of what he wanted. E então algo à sua própria imagem, um homem, e parou aí. Veja, porque foi até a sua perfeição do que ele queria. That's why you start like this trailer. You might lay the frame down and you say, what are you doing? Like when you all move the first rocks away from this corner here. What are you doing? E é assim que se começa, como este trailer. Poderia se instalar a estrutura e você diz, o que está fazendo? Como vocês, quando todos vocês removeram as primeiras pedras deste canto aqui. O que estão fazendo? See, it looked like it'd be like it is now. It looks like a little Eden because it was in your mind what to do. And you just kept working up. Vejam, não parecia que ia ser como é agora. Parece um pequeno Éden, porque estava na mente de vocês o que fazer e vocês somente continuaram desenvolvendo. Now we want to be transformed ourselves by the renewing of our mind. Agora, nós queremos ser transformados nós próprios pela renovação do nosso entendimento. See, not what we have on this earth, what we are going to look for on this earth, but what we are coming to in the world that is to come, transformed by renewing of our mind. Veja, não o que temos nesta terra, o que vamos esperar nesta terra, mas ao que estamos nos aproximando no mundo que está por vir, transformados pela renovação do nosso entendimento. Now, 6,000 years, God taken to make this, and we see in Genesis 1. Now, we see that in this God had an objective that he wanted to bring to pass. Agora, 6.000 anos, Deus levou para fazê-lo. E nós vemos em Gênesis 1. Porém, agora nós vemos que, nisto, Deus tinha um objetivo que queria atingir. And so many people in teaching on Genesis back here in the first chapter, and the second chapter and third chapter especially, it looks like God repeats himself. E assim muitas pessoas, ao ensinar acerca de Gênesis aqui, no capítulo 1, e no capítulo 2, e no capítulo 3, especialmente, parece que Deus se repete. Or he says, he went ahead and said all these things that he did. Let there be light, and let there be this, and let there come forth. And there wasn't even one thing yet. Wasn't nothing. Oh, ele foi em frente e disse todas estas coisas que fez. Oh, como ele, haja luz, e haja isto, e que apareça. E não havia nenhuma coisa ainda. It wasn't the light that old world was still floating out there in that darkness covered with water. But see, he had spoke his word. And then, that's when he was speaking. Não havia nada, não havia luz alguma. Aquele velho mundo ainda estava vagueando lá fora, naquela escuridão, coberto de água. Mas veja,
ele tinha falado sua palavra, e então isso foi quando ele estava falando. Now we notice here in Genesis 1, he said, and he formed man in his own image, in his own likeness, in the image of God made he made him male and female. Agora notamos aqui em Gênesis 1 que ele disse, e ele formou o homem à sua própria imagem, à sua própria semelhança, a imagem de Deus o fez, ele fez, macho e fêmea. See, he was making man, he just spoke the word. Veja, ele estava fazendo o homem, ele somente falou a palavra. Then we find out, after his many days that passed, maybe hundreds of years, there was still no man to till the soil. Então verificamos, depois que seus muitos dias tinham passado, talvez centenas e centenas de anos, ainda não havia homem para lavrar o solo. Nobody to till the soil. So then God formed man out of the dust of the earth. See, he had spoke the word, and then the word had to take place. Ninguém para lavrar o solo, de modo que então Deus formou o homem do pó da terra. Veja, ele tinha falado a palavra, e então a palavra teve de acontecer. Now we said, let there be light. Maybe it might have been hundreds of years, maybe 800 years before there ever was a light. But it come to pass because God said so. Agora, quando ele disse, haja luz, talvez tenha havido centenas de anos, talvez 800 anos, antes que houvesse luz. Mas aconteceu porque Deus disse assim. And God's going to have a church. I don't care how many dark ages we go through and whatever more, He's going to have a church without spot or wrinkle. Whether we're part of it or not, because He's already said it was going to happen. It's going to be there. E Deus terá uma igreja, não importa por quantas idades de trevas passemos e o que mais seja. Ele terá uma igreja sem mancha nem ruga, quer sejamos parte disto ou não, porque Ele já disse que ia suceder. E estará ali. And He commanded to transform it into the plant life and every life that He put forth. He said these words like, let there be a palm tree, let there be an oak tree, let there be a fir. E Ele ordenou para transformar isto na vida das plantas e em toda a vida que Ele produziu. Ele disse estas palavras como, haja uma palmeira e haja um carvalho, haja um pinheiro. Look down the desert where we live, down here in Tucson. Out on there, there's cactus, jumping cactus, all kinds of cactuses. Veja no deserto onde vivemos aqui em Tucson. Ali há cacto saltador, todos os tipos de cactos. Just 30 minutes from there, there's Sherman pine, up on top of the mountain. Apenas a 30 minutos dali está pinheiro de Sherman, em cima da montanha. Now this, a cactus will not grow up there. And neither will that Sherman pine grow down here. Agora, este cacto não crescerá ali em cima, e tampouco este pinheiro de Sherman crescerá aqui embaixo. Now, where was the intelligence that planted the seed? They had to come from somewhere. It was God's word. Let there be. And it was. Agora, onde estava a inteligência que plantou a semente? Veja, elas tiveram de vir de algum lugar. Foi a palavra de Deus. Haja e ouve. Now, we find out that all this, after He had made it, transforming it into its kind and its life, and it's all put in by the Word of God, the Creator. Agora verificamos tudo isto, depois que Ele o tinha feito, transformando-o em sua espécie e sua vida, e foi tudo introduzido pela palavra de Deus, o Criador. We find out that this all headed up in a headquarters called the Garden of Eden, and God put His Son and His Son's bride over it all. Tudo isto, nós verificamos que tudo isto culminou em um quartel-general chamado Jardim do Éden. E Deus colocou seu filho e a noiva de seu filho sobre tudo isto. Está vendo? This great creation, see, He had a reason for it. He made everything so pretty. Esta grande criação, veja, Ele tinha uma razão para isto. Ele fez tudo tão bonito. He made the flowers and the life and the birds, and there's no death, no sin, no sorrow, no sickness. And then all this great thing headed up into one big headquarters, which was the Garden of Eden. Ele fez as flores e a vida e os pássaros. Não havia morte, nem pecado, nem tristeza, nem enfermidade. E então toda esta grande coisa culminou em um grande quartel-general, o qual foi o Jardim do Éden. And there He put His son, Adam, and Adam's bride, wife. Now you might say it was his wife. Potentially it was his wife, but he had never really been his wife yet.
E ali ele colocou seu filho Adão e a noiva de Adão, esposa. Agora você poderia dizer, era sua esposa, potencialmente era sua esposa, mas ele nunca tinha, na realidade, ainda não havia chegado a ser sua esposa. Like in the scripture we find out where it said, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. See? Como na Escritura, nós verificamos onde disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Está vendo? Now, it was his wife when he made the promise to marry her, or to have her, but yet it wasn't his wife yet because he never knew her as a wife. Agora tornou-se sua esposa quando ele fez a promessa de se casar com ela, ou de que a teria. Porém, ainda assim, não era sua esposa ainda, porque ele nunca a tinha conhecido como esposa. So that's the way it was here. The reason I said God's Son and His bride. Portanto, foi assim aqui a razão porque eu disse o Filho de Deus e sua noiva. Adam had never knew his wife as a wife, but yet it was his wife, potentially. Just like the church now and Christ. Adão nunca tinha conhecido sua esposa como esposa, mas ainda assim era sua esposa potencialmente. Do mesmo modo que a igreja agora é Cristo. Now, then all could rest because all of God's good word seeds that He had spoke had brought forth of its kind. Agora, então tudo podia descansar, porque todas as boas sementes da palavra de Deus que ele tinha falado tinham produzido conforme sua espécie. The earth come over, there was light, there was sunshine. When He let the sun shine, A terra apareceu, houve luz. Houve luz quando ele permitiu que o sol brilhasse. now why did He make the sun shine? He had in His mind, see, that if the sun don't shine, the flower won't grow that is speaking to existence. He makes everything to meet its purpose, whatever it is. Agora, por que ele fez o sol brilhar? Ele tinha em sua mente, veja, que se o sol não brilhasse, as flores não cresceriam, que ele falou para que existissem. Ele faz tudo para cumprir seu objetivo, seja qual for. Like a tree, it bears a certain acorn, or it bears the apple, He makes the fruit of the garden, and so forth. It's all for His purpose. Como uma árvore, ela dá certa abelota, ou dá maçã. Ele faz o fruto do jardim e assim por diante. É tudo por sua deliberação. And everything had come to pass, and He had spoken. Now the only thing He had to do, after spoken it, speaking it rather. E tudo tinha de acontecer, e ele o tinha falado. Agora, a única coisa que ele tinha de fazer, após tê-lo falado, falando-o, melhor dizendo. He could go to rest because He had spoken, and it was all has to come to pass because He had spoken. Ele podia ir descansar porque ele o tinha falado e tudo tinha de acontecer porque ele o tinha falado. I don't know how much you had to go through before it come to pass. How many rejects and whatever more. But it had to come to pass because He said it would come to pass. He had spoken. Não sei por quanto teria de passar antes de acontecer, por quantas rejeições e o que mais seja. Porém, tinha de acontecer porque ele disse que ia acontecer. Ele o tinha falado. The same thing it is about having a church here in the last days. He's going to have a bride. He's able these stones to rise children to Abraham. É a mesma coisa acerca de ter uma igreja aqui na terra nos últimos dias. Ele terá uma noiva. Mesmo destas pedras, ele pode suscitar filhos a Abraão. If we don't follow Him, He'll get somebody else that will follow Him. See? He's going to have it because He's already spoken. Se nós não o seguirmos, ele conseguirá alguém que o seguirá. Está vendo? Ele a terá porque ele já falou isto. Whatever He says, it has to be that way. It cannot change. It must come forth that way because He said it would. O que quer que ele diga, tem de ser dessa maneira. Não pode mudar. Tem de sair dessa maneira porque ele disse que sairia. And all this great thing that He knew would come to pass after He had spoken, He could take a rest. Everything under control. E toda esta grande coisa que ele sabia que aconteceria depois que ele a tinha falado, ele pôde descansar. Tudo sob controle. His seed was His word, and His word is a seed. Jesus said it was. Sua semente era sua palavra e sua palavra é uma semente. Jesus disse que era. And everything would be all right because He had set forth to bring forth of His kind, transforming only to its kind. His word had to be of its kind. E tudo estaria bem porque ele tinha dito para produzir conforme sua espécie, transformando somente conforme sua espécie.
Veja, sua palavra tinha de ser conforme sua espécie. If he said a palm tree, he didn't mean a palm and oak mixed together. He meant a palm tree here and an oak tree here. Everything positionally in its place. Se ele disse uma palmeira, ele não quis dizer uma palmeira e um carvalho misturados. Ele quis dizer uma palmeira aqui e um carvalho aqui. Tudo posicionalmente em seu lugar. Oh, if we could only learn that. That what part of the Word we are, we must take our place. No matter what is. Oh, se pudéssemos somente aprender isso. De que parte da palavra somos? Nós devemos tomar nosso lugar, qualquer que seja. Think of a little sister here in a wheelchair sometime. How many faithful prayers has been made? Then we don't understand, so we is committed to God. Eu me lembro de uma irmãzinha aqui na cadeira de rodas, certa vez. Quantas orações sinceras foram feitas sobre isto. Então nós não compreendemos, de modo que somente encomendamos isto a Deus. And with, she's a flower here among you, with her pleasantness and everything. E ela é uma flor aqui entre vocês, com sua amabilidade e tudo mais. See that we can get up and go around how she would long to do that. But yes, she's pleasant, just the way she said. So I always get inspired to watch the little lady. See, because she. Ao ver que podemos nos levantar e caminhar, como ela desejaria fazer isso, mas ainda assim ela é amável exatamente da maneira como está sentada. Eu sempre me sinto inspirado ao observar a pequena dama, vejam, porque ela... We all believe in healing. We've seen God do miracles far beyond that. See? And she knows that too. But she's willing to take her place. See? Whatever it is, that's what we want. Todos cremos em cura. Temos visto Deus operar milagres muito além disso, vejam. E ela sabe disso também, vejam. Mas ela está disposta a tomar o seu lugar. Vejam o que quer que seja. Isso é o que queremos. I believe it's David said, I'd rather be a doormat at the house of the Lord than to dwell in tents with the wicked. You see? No matter what it is, take my place. Eu creio que foi Davi que disse, preferiria ser um capacho na casa do Senhor a habitar nas tendas com o ímpio. Veja, não importa o que seja, tomar o seu lugar. Sometimes you have to separate from everything that's dear on earth to you to take your position that God has called you to. I'm sure you can read between the lines what I'm saying. See? Algumas vezes você tem de se separar de tudo que lhe é precioso na terra, para tomar sua posição, a qual Deus o tem chamado. Tenho certeza de que você consegue ler entre as linhas o que eu estou dizendo. Está vendo? Sometimes the very dearest person on earth, you have to shake hands with them to take your position in Christ to where God has called you. Algumas vezes as pessoas mais queridas na terra, você tem de se despedir delas, somente tome sua posição em Cristo, onde Deus o chamou. Está vendo? But what's God doing? Transforming you from what you was, maybe a daughter, son, or whatever it is, from a lovely family sometimes. He places you somewhere else. Porém, o que Deus está fazendo? Transformando-o do que você era. Talvez uma filha ou um filho, ou o que seja, de uma amável família, algumas vezes, Ele o coloca em algum outro lugar. Because it's His way of doing it, see? By the renewing of your mind to obey the Word of God regardless of what the price is. Porque é a sua maneira de fazê-lo, veja, pela renovação do seu entendimento para obedecer a palavra de Deus, independente de qual seja o custo. Está vendo? These things don't come. It didn't call our redemption wasn't a cheap thing. It was the Son of God had to die for us. See, it isn't. Things of value come of great price. Estas coisas não vêm, não chamou. Nossa redenção não foi uma coisa barata. Foi o Filho de Deus que teve de morrer por nós. Está vendo? Não é coisas de valor custam um alto preço. To bring this message, it wasn't easy. No, it isn't. I had to forsake everything that was dear to me, even my own people, everybody. But you see, the value of it is to do the will of God. Trazer esta mensagem não foi fácil, está vendo? Não, não é. Eu tive de deixar tudo o que me era precioso, até mesmo o meu próprio povo, todos. Porém, você vê que o valor disto é, veja, é fazer a vontade de Deus. And to do that, which, knowing that there's something in me when they used to say, well, let's go put me away, thought I lost my mind. Baptizing in the name of Jesus Christ, contrary to the church, and all these things. E para fazer isso, sabendo que há algo em mim, quando costumavam dizer, bem, eles iam pôr-me para fora, pensavam que eu tinha perdido a mente. Batizando em nome de Jesus Cristo, contrário à igreja, e todas estas coisas. He said, he's crazy.
But you see, no matter what they said, there's something has to be done. Diziam, ele está louco. Porém, veja, não importa o que diziam, há algo que tem de ser feito. And God just takes a person, sticks him in his hands and say, do this, and you do it. E Deus simplesmente toma uma pessoa, coloca-a em sua mão e diz, faze isto, e você faz. How what a price it might have been to St. Paul, taught under Gamaliel, the greatest teacher of the day. Que preço deve ter custado ao apóstolo São Paulo, instruído sob Gamaliel, o maior professor do dia? And to come down in the very thing that he considered heresy, the things that he thought that was the worst things that could have happened to the church. He comes right around and becomes a partaker of it. E vieram exatamente a coisa que ele considerava heresia. As coisas que ele pensava ser as piores que podiam ter acontecido à igreja. Ele justamente se aproxima e se torna um participante disto. A strange thing, and how God works in wondrous ways, and strange, odd ways, His wonders to perform. Uma coisa estranha. E como Deus opera de maneiras maravilhosas, de estranhas, esquisitas maneiras, para realizar suas maravilhas. When God had spoke it, He knew His word was a seed, and it would bring forth of its kind. Quando Deus falou, ele sabia que sua palavra era uma semente, e ela produziria conforme sua espécie. That was commanded to bring forth only of its kind. And it'll always do that if man don't tamper with it. Agora, ela foi ordenada a produzir somente conforme sua espécie, e ela sempre fará isso se o homem não interferir nela. And so would God's church and everything else bring forth of the kind like it was at the first if theologians didn't tamper with that word, trying to put it somewhere else or something else. E assim deveria a Igreja de Deus e tudo mais produzir conforme a espécie que foi no princípio, se os teólogos não tivessem interferido nessa palavra, tentando colocá-la em algum outro lugar ou alguma outra coisa. God has spoke it, and no matter how much they try to contaminate and tamper it and so forth, it's going to bring forth of its kind. There's just nothing to stop it. Deus a falou, e não importa o quanto tentem contaminá-la, interferir nela e coisas tais, ela produzirá conforme sua espécie. Não há simplesmente nada que a possa parar. I hope I don't sound like I'm yelling at you all. Is that too loud? Espero não dar a impressão de que estou gritando com vocês. Está muito alto. See? Now we find everything in order. God spoke it, and He said, let there be, and let there be a Eden, let there be beautiful flowers. E vejamos agora, encontramos tudo em ordem. Deus falou e disse, haja, e haja um Éden, haja belas flores. Let there be my son, in my own image, stand over there in the Garden of Eden, and let his bride stand by his side. Haja meu filho, a minha própria imagem. Encontre-se ali no Jardim do Éden e que sua noiva se encontre a seu lado. Oh, how beautiful. What that was in the Father. He was a father, you see. So there come His own children coming forth. And He made a paradise for them. God loves to do things for His children. Oh, quão formoso que foi isso! E o pai, ele era pai, veja. De modo que ali vieram surgindo seus próprios filhos. E ele fez um paraíso para eles. Deus ama fazer coisas para seus filhos. Glory to God. Shall sorrow, not a sigh for a blessings of restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea, no